Convido para lermos a palavra de Deus para nosso enlevo espiritual e edificação, texto que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 50 a seguir, que nos diz: E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém. Prezado amigo e querido irmão, o Senhor Jesus Cristo ressuscitando dos mortos. Após alguns dias, diz a palavra que estava mais de 500 irmãos, e ele começou a subir, e foi subindo, até que uma nuvem o ocultou. E 2 varões de brancos, 2 anjos do Senhor, 2 mensageiros do céu, se colocaram ali com um recado precioso, dizendo: varões, irmãos, o que estáis admirados? Ou por que estáis admirados? Da mesma maneira que ele subiu, ele descerá ou ele voltará. O relato está bem no princípio do livro de Atos, dos feitos de Deus através dos apóstolos. E aqui o apóstolo Paulo, ele diz assim que a carne e o sangue não herdam o reino de Deus. Hoje o povo que prega, grande parte do povo que fala do evangelho, só cuida da carne e do sangue. Só cuida de anunciar um evangelho para o homem voltado para a terra. Falando a respeito da saúde. Claro que o povo tem interesse na saúde, e então falando da saúde atrai multidão. Falando dos bens materiais, da prosperidade, e o homem tem desejo de ser próspero. E aí multidões e multidões afluem. E se prega um evangelho voltado então para a carne, para o sangue, para a vida material. Mas a materialidade não herda a espiritualidade. A carne, o sangue, o corpo tomado do pó da terra não herda a incorrupção. Porque a palavra do Senhor diz que Deus vai nos dar um novo corpo. Diz aqui o texto sagrado que ante a trombeta de Deus, aqueles que estiverem mortos e que serão ressuscitados não num corpo corruptível de carne e sangue, mas num corpo incorruptível, semelhante ao de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele corpo que conservava as marcas nas mãos, nos pés, no lado, mas que estavam os discípulos fechados numa sala e ele se apresentou no meio deles. É um outro corpo, mas parece-me que a geração de nossos dias se preocupa só com este corpo. É tanta academia, é tanto cuidado com a saúde, e é tanta correria para cá e para lá, porque o corpo tem que estar sarado, tem que estar em forma, tem que estar em dia. Ora, esse corpo, mais dias, menos dias, ele vai para a sepultura e volta ao pó da terra. Médicos famosos já foram, cientistas que descobriram vacinas importantes, descobriu até quem descobriu a penicilina, que salvou tantas vidas, também já foi. Portanto, é importante cuidar do corpo, sim,
mas não é mais importante do que cuidar do espírito, porque o corpo vai se desfazer, mas o espírito é para todo sempre. Mas se através do corpo nós corrompemos o espírito, e o espírito então afastado de Deus só corre atrás dessa vida gananciosa de nossos dias, e corre só atrás das coisas, dos prazeres da vida material e das coisas banais desta vida, e não se preocupa com o arrependimento, com a conversão, com a consagração de vida, não se preocupa em voltar-se para o Senhor, buscá-lo, adorá-lo em verdade e em espírito. O espírito então estará corrompido. E o espírito corrompido, ele diz assim: nem a corrupção herda a incorrupção. Todos foram corrompidos em Adão. O primeiro homem conduziu toda a humanidade para a corrupção, diz a palavra. Mas Cristo é comparado, é tido como, pelas Escrituras, como o segundo Adão. O primeiro é carnal, é carne. Mas o segundo é espírito vivificante, espírito e vida. E queremos nós imitar o primeiro Adão? Não, somos chamados para imitar o segundo, para imitar a Cristo. Mas aqui diz o apóstolo: eis que vos digo um mistério. Um mistério, porque o Senhor não contou como será feito. Tantas pessoas querem, quando fala do arrebatamento da igreja, querem os detalhes, mas é um mistério de Deus. É um mistério. E esse mistério, ele vai revelando para o seu povo no tempo certo. E o tempo em que vivemos é o tempo de se preparar para esse mistério glorioso de Deus que está prestes a acontecer. Os discípulos estavam admirados porque ele subiu, mas a promessa é que ele volta e que ele vem buscar o seu povo. Ele disse para os seus discípulos que se não tivesse lugar, ele iria preparar lugar para poder levar cada um de nós para estar com ele eternamente. Mas na casa do Pai há muitas moradas, ou há muito espaço para comportar todos os que querem subir e estar com ele na glória eternamente. Mas Paulo diz assim, amados irmãos e amigos, ele diz aqui: eis que vos digo mistério, na verdade nem todos dormiremos. Quando o Senhor cumprir esse mistério, muitos ainda não terão morrido. Alguns terão morrido, outros não terão morrido ainda, porque esse mistério vai se cumprir antes de que o mundo se acabe. E o povo todo diz a uma só boca. Talvez hoje mesmo você ouviu alguém dizer: é o fim do mundo. Olha, você viu o Oriente Médio e a pessoa diz: é o fim do mundo. Ah, você viu o mar do sul da China e alguém diz: é o fim do mundo. Ah, você viu o que está acontecendo no nosso país, tanta corrupção. Ah, é o fim do mundo. Ora, se é o fim do mundo, o arrebatamento da igreja é antes do fim do mundo. Que tempo temos? E aqui diz a palavra: mas todos seremos transformados. Tanto aqueles que morreram com a esperança da salvação, morreram em Cristo. Aqueles que morreram com o coração colocado no Senhor Jesus Cristo, que renunciaram à sua vida, abraçaram a fé e morreram nessa esperança, quanto aqueles que estiverem vivos, ou que estivermos vivos se Jesus voltar logo. E que estamos com essa esperança, todos o Senhor irá transformar, para que esse corpo corruptível fique para trás, e receberemos um novo corpo e uma nova vida. E quando será? Ele diz assim: num momento. E ele diz assim: num abrir e fechar de olhos. Quantas pessoas estão esperando começar a grande tribulação para depois correr atrás de consertar a vida com Deus? Quantos estão deixando para depois? Quantos começaram uma carreira espiritual querendo adorar a Deus em verdade e estão indo, descambando para a apostasia, outros para a idolatria e outros para tantas vaidades mais? Mas não é hora de afastar de Deus, é hora de correr para os pés do Senhor Jesus Cristo, é hora de se voltar para o Senhor, é hora de se preparar para esse momento glorioso, esse momento sublime, esse momento que a igreja
clama por ele e que o Espírito de Deus clama por ele, e há um coro glorioso do Espírito Santo e da igreja dizendo: vem, ora vem, Senhor Jesus. E aqui diz assim, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Não é na sétima trombeta do Apocalipse. São 7 trombetas no Apocalipse, eu creio que algumas já estão sendo tocadas. Algumas serão tocadas depois do arrebatamento da igreja. Mas não são as 7 trombetas, é a última trombeta. Trombeta é a anunciação do Evangelho. Cada pregador do Evangelho está tocando uma trombeta, está anunciando esse Evangelho glorioso que transforma a vida daquele que crê. Mas a última trombeta, essa será tocada por Deus. Não será um anjo que tocará a trombeta. Aquele que morreu, ressuscitou e vive eternamente, ele é que vai tocar essa trombeta. Note o que está escrito lá em Tessalonicenses: porque o mesmo Senhor, Tessalonicenses 4, na primeira carta, no capítulo 4, versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu, louvado seja Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Você tem essa esperança? Você se prepara para este momento? Você aguarda este momento? Porque muitas pessoas não têm tido essa esperança. Por vezes estão com a Bíblia na mão, com o Evangelho para lá e para cá, mas têm perdido essa esperança. Ou não estão aguardando a trombeta tocar. Ou estão pensando que a trombeta vai tocar depois de não sei quantos anos de tribulação, e aí a trombeta toca. Não, a trombeta de Deus será tocada a qualquer instante, a qualquer momento. Agora note que a corrupção vem rodeando a igreja de todos os lados, mas resta uma saída para a igreja de Deus, uma saída para o povo de Deus, honesto, sincero, com um coração reto diante de Deus, e a única saída é para o alto. E para sairmos para o alto, é o toque da trombeta de Deus, que soará, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, porque a trombeta soará, nos escreveu o apóstolo Paulo. E diz aqui a palavra do Senhor: e nós seremos transformados, louvado seja Deus. Eu quero lembrar do que o Senhor Jesus Cristo falou, ainda que o tempo seja pequeno. Lá em Lucas 17, você pode conferir pegando a Bíblia e ler. Jesus fala a respeito da sua vida, porque perguntaram quando seria a vinda do Senhor, e ele falou: o reino de Deus não vem com aparências materiais, não vem com esses monte de sinais e de coisas. O reino de Deus vem com a toque da trombeta. E ele diz aqui a palavra: não vem com aparência exterior, não vão estar dizendo ele aqui, ele ali, Cristo veio aqui, Cristo veio ali. Não, será repentinamente. E ele diz assim, a palavra do Senhor: se alguém falar que ele está aqui, está ali, nem para ir. Mas ele diz que será como foi nos dias de Noé, e como aconteceu nos dias de Noé. Como aconteceu nos dias de Noé? Noé pregou, tocou a trombeta, avisou o povo, mas o povo não quis se dar por avisado. Quantas pessoas ouvem? Quantas pessoas assistem o programa, por exemplo? Quantas pessoas veem nos templos? Quantas pessoas veem o Evangelho sendo pregado na rua, mas não se dão por avisado? E dentro, entre o povo de Deus, quantos têm ouvido que é tempo de santificação, de preparação para o arrebatamento, mas prefere continuar na apostasia, prefere cuidar da carne e do sangue, prefere cuidar da vida material, prefere cuidar da vida e esquecer da vida espiritual. Mas ele diz assim: comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Hoje alguns casam e outros se dão em casamento. É igualzinho. E o povo quer saber de comer, beber, festa, churrasco e lazer e mais lazer.
Mas aqui o Senhor diz a palavra, assim como aconteceu, que veio o dilúvio e consumiu a todos, no momento que eles nem esperavam. E o Senhor lembra outro episódio, outro acontecimento, que foi nos dias de Ló, em que a mulher de Ló havia sido chamada para sair, havia o anjo pego na sua mão e arrastado fora da cidade. E eu quero falar com você, que Deus já pegou na sua mão e já te arrastou fora do vício, já te arrastou fora do mundo, fora do pecado, fora de toda essa malignidade, e você tem olhado para trás. A mulher de Ló olhou para trás e perdeu a sua vida. Enquanto uns e outros olham para trás, a trombeta vai soar. E nós queremos que você esteja preparado. Não olhe para trás, olhe para frente, olhe para o alto, olhe para aonde vem o Redentor, de onde vem a redenção, de onde vem a majestade, a glória e o poder. E o Senhor fará soar a trombeta e você poderá estar pronto e subirá certamente a encontrar com Ele para o descanso eterno. Então ele diz no capítulo 17, chama a atenção para os dias de Noé, chama a atenção para os dias de Ló. E hoje não é diferente. Aliás, Ló estava vivendo num lugar pecaminoso. Pecaminoso. O pecado parece que havia se concentrado naquelas duas cidades que Deus destruiu com fogo por causa do pecado. Mas este pecado tem espalhado no mundo inteiro. E agora o povo então fez até lei e proíbe até de falar, porque é falta de amor, diz alguns, né? Olha que absurdo. Falar da palavra de Deus para corrigir, para a pessoa deixar o pecado, diz que é falta de amor. O amor é inclusivo. É mentira do diabo. O amor é exclusividade de Deus. E Deus inclui todos os que se arrependem. O amor de Deus não é inclusivo como o mundo está falando, para incluir o pecado, para incluir toda essa porcaria que o mundo tem vivido nos dias de hoje. Não, o amor de Deus não inclui porcaria, o amor de Deus não inclui o pecado, o amor de Deus não inclui apostasia, o amor de Deus não inclui o morno, o amor de Deus inclui o arrependido, inclui aquele que quer morar na glória, inclui aquele que renuncia ao mundo, inclui aquele que deixa o pecado. O amor de Deus inclui aquele que está caído na sarjeta, mas que levanta os olhos ao céu e se rende ao Senhor da glória. O amor de Deus inclui até o ladrão que estava imóvel na cruz pregado, mas simplesmente conseguiu virar o seu olho para o Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus o incluiu, porque ele ouviu: hoje tu estarás comigo no meu reino, louvado seja Deus. Você pode ser incluído pelo amor de Deus, e incluído no amor de Deus, e incluído na glória de Deus, e incluído na igreja de Deus, e incluído no arrebatamento da igreja para no descanso celestial. Depende de você. Se você se conscientizar que a carne e o sangue não herdam o reino de Deus, e se preocupar mais em buscar a Deus pela alma, pela salvação da alma, do que para as bênçãos materiais, certamente você estará trilhando o caminho que conduz para cima. Então, amados, que ninguém fique para trás. Há um conceito que tem corrido o povo por aí, de que a igreja vai ser arrebatada, aí depois quem não foi arrebatado vai ficar aí e tal, e Deus vem salvar. Eu não consigo encontrar isso na palavra, porque é uma noiva a igreja. Eu nunca vi ninguém levar uma parte da noiva no casamento e voltar a buscar outra parte outro dia. Não são dois povos, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, não fique esperando por uma segunda oportunidade. A sua oportunidade é hoje, é agora que Deus te dá a oportunidade de você se levantar e se preocupar e correr o caminho estreito, entrando pela porta estreita, passando por esse caminho apertado, mas com certeza, porque ele conduz à vida eterna, com certeza da coroa da vida. Então a trombeta soará, o mesmo Senhor descerá do céu com trombeta de Deus, com rijo clamor, soando a sua trombeta. E aí então os mortos em Cristo ressuscitarão. Os que estivermos vivos seremos transformados e subiremos a encontrar com o Senhor para estar eternamente com Ele. Eu espero que você vá. Eu espero que todos os meus conhecidos, todos os meus amigos,
todas as pessoas com quem eu travo qualquer contato, eu espero que possa subir no arrebatamento. Mas não depende de mim, depende de cada um, depende de você. A sua salvação depende de você. O seu arrebatamento depende de você. Lá há lugar preparado. Lá na cruz há amor suficiente. No Evangelho há graça abundante. E no ensino da palavra de Deus, há eficácia para a mudança de vida e para a garantia de entrar na glória celestial. Depende de você. Se você ficar atrás dos dogmas, se você ficar atrás das religiões porque são tradicionais, se você ficar simplesmente acomodado, porque o seu avô era dessa, seu pai era dessa, e você quer morrer nessa, é a sua escolha. Mas se você quer viver na palavra de Deus, então você não vai morrer nessa, você vai viver nesta, e vai estar na glória com o Senhor Jesus Cristo. Examine a palavra de Deus, aprofunde o conhecimento da palavra de Deus e entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele tudo fará.